Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A Prof. Fer está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de História, pessoal. E para trabalhar a aula de História de hoje, nós vamos precisar da nossa apostila principal do quarto trimestre e abrir lá no 8º capítulo da disciplina de História, que se inicia lá na página 146. Na aula de hoje não vamos realizar nenhuma atividade na apostila, tá? A professora vai aplicar toda essa introdução desse 8º capítulo de forma oral aqui, conversando com vocês por essa videoaula. Vou apresentar para vocês 3 teorias de ocupação, que um pouquinho mais para frente vocês vão entender o que é. E a atividade de hoje não vai ser escrita, vai ser oral. Vocês devem mandar para a prof um áudio ou um vídeo de vocês falando com qual teoria vocês concordam. Serão 3. O prof vai apresentar as 3, vai falar sobre as 3. Vocês, se quiserem, podem fazer uma pesquisa aí na casa de vocês e vão mandar um áudio para a prof dizendo qual é a sua teoria favorita, qual delas você acha que é real. E daí na próxima aula a gente vai ver aí o que a apostila diz sobre qual teoria é mais aceita, tá? Então, as nossas páginas de hoje que a gente vai trabalhar, né, não escrevendo, mas as páginas de referência da apostila são da página 46 até a página 153, da página 146 da página 153. Tudo que a prof vai falar aqui está na apostila, tá? Então, quem quiser pausar essa videoaula e fazer a leitura dessas páginas, é bastante texto, pode fazer. É ainda melhor para você, mas tudo que tá lá a prof vai falar aqui para vocês, tá? Então, o tema do nosso capítulo é os primeiros habitantes. Logo de cara ali temos duas imagens, né? 2 pinturas rupestres. A primeira é aqui do Brasil mesmo, no Piauí, feita entre 10.500 anos de Cristo e 6.000 anos atrás, antes de Cristo nascer. A segunda também é do Brasil, lá no Piauí, com a mesma data. Então, temos ali alguns animais, né? E algumas pessoas caçando esses animais, pelo que representa ali, tá? Então, analisando essas imagens, o que eles estão retratando? Será que eles estão retratando os animais que eram animais domésticos deles, ou será que esses animais serviam de alimentação dele? Por que será que o povo antigo tinha essa necessidade de registrar? Você hoje registra momentos da sua vida? Não na parede, né? Mas você registra de outras formas. Que outras formas você registra momentos da sua vida? Provavelmente você não faz desenhos na parede, né? Mas de uma forma ou de outra a gente acaba registrando, sim, acontecimentos da nossa vida. Bom, vamos sair um pouquinho aqui do que está escrito na apostila e a prof tem uma pergunta para vocês. No capítulo passado, no capítulo 7, a gente estava falando sobre os indígenas. E uma aula ou outra a prof acabou falando, né, que quem colonizou o Brasil foram os portugueses, né? Eles estavam em busca de outras terras, mas acabaram aí vendo o litoral brasileiro. E eles chegaram aqui, viram que esse lugar ele ainda não tinha dono, né? Apesar dos indígenas já estarem aqui, ele não tinha dono. E eles acabaram colonizando o Brasil, e por isso que o Brasil hoje tem a sua democracia. A gente já estudou sobre isso no Dia da Bandeira, no Dia da Proclamação da República, no Dia da Independência, né? Mas a gente viu que foi todo um processo, mas antes o Brasil era dominado por eles. Tinha um rei, tinha uma rainha, tinha um imperador aqui que era português, né? Eles vieram aqui e fizeram das nossas terras as deles. Mas, e os índios? Como será que eles chegaram até aqui no Brasil? Da onde que eles vieram? Será que tudo começou aqui? Será que começou em outro lugar e os pais, os avós desses índios que moravam aqui naquela época chegaram até aqui? Como que eles chegaram até aqui? A gente vai ver várias teorias sobre essa chegada aqui nas terras brasileiras. Não tem nada a ver com quem colonizou. Quem colonizou o Brasil a gente sabe que foi Portugal. Mas e esses indígenas, esses povos que habitavam aqui antes do Brasil ser colonizado, como eles chegaram aqui? É nisso que a gente vai ver nesse 8º capítulo, os primeiros habitantes do nosso território.
E a gente não vai ver apenas o nosso território brasileiro, vamos ver sobre outros territórios, tá? Então, ali na página 148 e 149, a apostila vai explicar para vocês que os vestígios, as fontes históricas, elas contam muito sobre o passado. Isso vocês já sabem, né? Dá para descobrir tanto os povos que estavam aqui, como os antepassados dos povos que estavam aqui. Então, esses vestígios, alguns desses vestígios deixados por esses povos antepassados, pessoal, podem contar a história de como tudo começou, de onde eles vieram, qual a descendência deles. Muita coisa pode ser contada pelos vestígios, por isso é tão importante. A apostila até chega a destacar a profissão do historiador, a profissão do arqueológico, e fala também sobre um tema, fala também sobre um conceito, que depois a gente vai fazer um flashcard, uma palavrinha-chave, que é um sítio arqueológico, tá? Que é um local onde são preservados vestígios de culturas e sociedades antigas e recentes. É como se fosse um lugar totalmente onde você não pode chegar se você não for uma pessoa ali autorizada, que ali tem muitos vestígios sobre determinada cultura, sobre determinado povo, de determinada época. É um lugar, é um espaço, um ambiente onde se concentra vários desses vestígios, várias dessas fontes históricas, vários desses documentos históricos. Porque assim, quando se estuda um passado recente, é fácil você estudar os documentos deixados, né? Mas e quando não sabia nem ler, nem escrever, quais eram os vestígios deixados? Eram as roupas, eram as suas construções, eram os seus fósseis, seus ossos, eram os seus utensílios, eram, que nem a gente viu, né? Aqueles sambaquis, eram aquele lugar que eles viviam, ali sim ficavam alguns vestígios, certo? Antes da palavra ser inventada, antes de se aprender. Então ali vai começar na página 151 um título assim, ó, Teorias da Ocupação. Você conheceu os vestígios dos povos que habitavam o Brasil há muito tempo, mas que outras respostas esses vestígios podem apresentar? Eles podem responder a perguntas como: de onde vieram esses povos? Como vieram? Como ocupavam esse território? Sim, esses vestígios podem nos ajudar a responder a essas perguntas, porém não existe uma única resposta para todas elas. Atualmente existem apenas algumas teorias sobre esse assunto. Então por que não há uma certeza sobre essa teoria da ocupação? Por que a gente não sabe com certeza de onde que vieram esses povos aqui ocupar o nosso território ou ocupar outro território? Porque a gente não estava lá para viver e há muitos poucos vestígios deixados por eles, muito poucos. E fica assim confuso, porque acha um em um lugar, acha outro completamente diferente, completamente distante. Então assim, não dá para saber com certeza. Por isso temos apenas teorias, tá? Então ali, a primeira teoria, prestem atenção que depois vocês vão ter que escolher uma dessas três para falar para a prof justificarem. A primeira teoria é que os primeiros habitantes vieram da Ásia, tá? Então assim, como que eles vieram? Essa daqui também é uma das teorias mais conhecidas, chama modelo de Clovis. Eles vieram da Ásia porque tinha um estreito espacinho para eles passar de um país para outro, que congelou, as águas baixaram e com o frio, com a temperatura que estava, congelaram as suas águas e eles puderam passar. Eles não fizeram essa travessia com nenhum meio de transporte, não foi com barco, não foi com canoa, naquela época nem existia carro, não foi de cavalo, não foi através de animais, eles fizeram essa travessia andando. Então era como se eles estivessem aqui na Ásia, os países da Ásia desse lado, e passassem para o outro lado. Vou mostrar aqui um mapa que tem na apostila, na página 152, para vocês entenderem, ó. A Ásia está aqui e a América está aqui, pessoal. Aqui é onde nós vivemos, aqui é os Estados Unidos e aqui é o Brasil. Essa teoria mostra que eles vieram da Ásia por esse bem estreitinho aqui, esse espacinho bem estreitinho. Por isso eles fizeram essa travessia de a pé, porque na teoria diz que o mar abaixou e as suas águas foram congeladas. Daí eles conseguiram atravessar andando por cima do gelo. Essa é a primeira teoria, tá bom? A segunda teoria diz que eles vieram da África, tá? E eles vieram pelo mesmo caminho da teoria da Ásia, lá para aquele lugar estreitinho. Eles passaram pelo mesmo lugar, tá? Só que eles vieram da África por quê? Porque aqui no Brasil foi encontrado um fóssil, foi encontrado um crânio que foi batizado do nome de Luzia, porque ficou
ficou detectado que esse crânio pertencia a uma mulher, deram o nome de Luzia. Eles perceberam, reconstruíram esse fóssil, esse crânio que tem ali na página 152 e viram que ele tinha traços muito parecidos de pessoas que moravam na África ou na Oceania, né? Ó, que ele era mais parecido com o rosto dos povos que habitavam a África e a Oceania do que com os povos asiáticos. Então, esse crânio que foi achado, esse fóssil que foi achado aqui no Brasil, que é datado com 12.000 anos atrás, ficou provado que ele é mais parecido com uma pessoa da África, com uma pessoa da Oceania, do que uma pessoa da Ásia, que é aqueles olhinhos mais puxados, tá? Então, já são duas teorias. A primeira é que vieram da Ásia, pelo aquele lugar estreitinho. A segunda, que vieram da África, por aquele lugar estreitinho, de acordo com o fóssil da Luzia. E a terceira é que eles vieram pelos oceanos, que eles não vieram da África e que eles não vieram da Ásia. Mas eles poderiam sim ter vindo da Oceania, aqui de baixo, só que pelos oceanos. Num acontecimento em que as águas do mar ficaram baixas e eles navegaram até lá. Eles conseguiram ir remando e navegando até a América do Sul, que é onde a gente mora, né? O Brasil fica na América do Sul. Então são três teorias. A primeira é que eles vieram da Ásia, por aquele estreito. O nome é Estreito de Bering, não sei como é que fala, Bering. A segunda é que eles vieram da África, também por esse lugarzinho estreito. E a terceira é que eles vieram navegando pelos oceanos, tá? Então, já chegamos lá na página 153, a prof já explicou as três teorias para vocês. Está tudo escrito lá na apostila, quem quiser depois ler com mais calma as três teorias para tentar opinar. Agora a atividade proposta que a prof vai deixar para vocês é mandar um áudio para a prof lá no Diário Escola, opinando qual a sua teoria favorita. Para você, qual dessas três teorias faz mais sentido? A primeira, a segunda ou a terceira? Não esqueça de justificar a sua resposta, tá? Pessoal, na nossa aula de hoje era só isso, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua. Tchauzinho!